Olá pessoal, aqui é o professor Jardiel, tudo bem? Espero que estejam. Estamos aqui hoje gravando mais um episódio do IMETcast, certo? E hoje para uma discussão assim mega interessante, eu trouxe duas personalidades para a gente poder conversar. Estou aqui com a senhora Ellen e com a senhora Maria Clara, certo? E hoje a gente vai falar sobre duas temáticas quentes que inclusive geram muitos debates. A gente vai falar sobre criptografia e sobre moedas virtuais, no caso, bitcoins. Bacana? Eu poderia agora parar e apresentar as meninas aqui, mas eu vou pedir para que elas se apresentem para a gente, certo? Começando aqui com a senhora Maria Clara. Quem é Maria Clara? O que é que a gente vai conversar aqui? Fique à vontade e seja muito bem-vinda. Pessoal, meu nome é Maria Clara, eu estudo lá no ETS Maria José Vasconcelos, no primeiro ano, a rede de computadores. Então, como o Jardiel falou, nós vamos falar hoje sobre duas temáticas importantes, criptografia e Bitcoin. Bom, vou falar sobre Bitcoin, como surgiu, como funciona. Bacana. Seja muito bem-vinda, viu? Certo? E a senhora Ellen? Boa noite. Meu nome é Ellen, como o Jardiel havia mencionado, e eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. E eu e minha colega iremos falar sobre bitcoins e criptografia. Então, são duas temáticas que são muito importantes e a gente espera que esse podcast traga informações novas e até mesmo alguns argumentos para quando vocês forem debater sobre o assunto. Bacana, né? Olha, inicialmente quero dizer que quando a gente começa assim, já um podcast, a gente fica um pouquinho nervoso, certo? Mas rapidamente passa. Fiquem super à vontade, certo? Super à vontade. E eu já vou direto ao ponto, que eu sou uma pessoa assim que eu gosto de conversar de maneira muito assertiva e muito direta, certo? Vou começar com a senhora Maria Clara. Maria Clara, o que é bitcoins e como é que ele funciona? Explique pra gente aí, explique principalmente, senhorita, principalmente para aquela pessoa que não sabe de nada. Ela ia andando na rua e alguém disse bitcoins, ela fez, oi? Então você tem a missão de explicar para essa pessoa em detalhes, com tranquilidade, o que é bitcoins e como ele funciona. Bom, Bitcoin é basicamente uma moeda digital, uma moeda financeira que nós podemos fazer transferências para pessoas de vários lugares. Então não precisa de empresa ou remessa financeira. Então é bem prático o Bitcoin, né? Você minera e pode enviar para várias pessoas. Então o Bitcoin, ele, como eu falei, é uma moeda digital e ele é peer-to-peer. O que significa? Então é ponto a ponto, pessoa a pessoa. Então um exemplo. Pessoas de países diferentes, elas podem enviar Bitcoin um para o outro e sem precisar de empresa ou remessa financeira. E é muito prático enviar Bitcoin um para o outro, não precisa, é mais barato. Então, é bem fácil, bem prático. E todas as informações, todas as operações financeiras que acontecem, né, o Bitcoin, basicamente, as informações, elas são armazenadas no blockchain. O blockchain, basicamente, é um banco enorme, onde são armazenadas informações de todas as transferências que já aconteceram. E, inclusive, o Bitcoin não é uma pessoa que comanda. Basicamente, as pessoas que enviam Bitcoin um para o outro são elas que comandam a rede. Você puxa só um pouquinho o microfone, aqui assim. Bacana, pode continuar. Então, as pessoas que elas comandam a plataforma do Bitcoin. Não existe uma pessoa que... o criador, ele não comanda. Ele basicamente são as pessoas mesmo que mandam Bitcoin para o outro, elas comandam, elas que armazenam as informações. Bacana, né? Eu sei que geralmente o tema Bitcoin é um tema difícil de se conversar, certo? Principalmente do ponto de vista teórico e empírico que a gente está conversando aqui nesse momento, mas muito se fala sobre Bitcoins, né? Inclusive grandes fundos internacionais já têm uma parte das suas reservas em Bitcoins, né? Evidentemente que ainda é uma parte que geralmente fica em torno de 6%, 4%, mas esse é um forte indício que é uma moeda que está cada vez mais forte. Surgem outras também, né, de maneira virtual, mas hoje, se a gente fosse falar na moeda virtual mais potente, ainda seria a questão do Bitcoin. E o Bitcoin sim vai funcionar, precisa de um tipo de criptografia, não é isso? Então eu vou pedir para que a senhora Ellen explique para a gente aqui o que é criptografia. Bom, criptografia é algo essencial, porque vai proteger seus dados. Um exemplo é o WhatsApp. Se eu e o senhor tá conversando, a gente não vai querer que nossa conversa seja vazada, porque lá vai ter conversas pessoais, dados que pode um passar para o outro.
Tanto faz a pessoa que estiver conversando. Pode ser até uma bobeira que você esteja falando, mas você não vai querer que as outras pessoas vejam conversas suas, até porque são suas. E a criptografia, ela funciona justamente para isso, para proteger seus dados. E ela está presente nas transações, né? Porque, um exemplo, se ela está presente até mesmo no WhatsApp, quem dirá em uma transação de dinheiro, né? Então, ela vai ser necessária porque ela vai proteger aqueles dados para que você não passe por perrengues no futuro. E até mesmo na Constituição, né, fala que a gente tem direito à segurança. E a criptomoeda, referente à criptografia, né, ela estando criptografada, ela vai ser segura. Não só a criptomoeda, como tudo que tiver criptografia, vai trazer isso de segurança para o indivíduo em que está usando, em que está inserido na rede. Então, a finalidade dela em si é isso, proteger quem está na rede social, virtual, e é isso. Bacana, bacana. Quer dizer que a criptografia, veja se eu entendi certo, né? É uma maneira de proteção em eu, Jardiel, mando uma mensagem para a senhorita Ellen e essa mensagem fica segura. É isso? Exatamente. E os casos de vazamento? Olha, vazou minhas mensagens. E aí, o que é que aconteceu? Muitas pessoas têm medo, realmente, da criptografia ser falsa. Tem pessoas que não acreditam. Falam, mas a internet é terra que ninguém manda, então pode ser vazado. Para ser vazado, pode até a pessoa que está conversando acabar vazando sem nem perceber. Agora, por causa da criptografia, não, porque ela é extremamente precisa naquilo e ela funciona até mesmo através de algoritmos. Então, é algo muito, muito, muito difícil de ser vazado. É uma possibilidade muito, mas muito minúscula. Não é nem pequena, é minúscula. Até porque a pessoa que criou a criptografia, ela não ia colocar isso em prática se ela não soubesse que é segura. Até porque ela poderia passar por processos, porque uma pessoa que tivesse dados vazados ou então conversas vazadas, ela não ia deixar quieto. Tanto faz, já foi. Não, ela ia atrás dos direitos dela. Então, a pessoa que criou, ela não ia querer correr esse risco se não soubesse que é seguro. Verdade. Tá explicado, certo? Tá explicado. Veja como fica, né, assim, imbricado a questão de a gente conversar sobre criptomoedas e criptografia, né? Até as palavras parecem que se parecem. Aqui, voltando aqui um pouquinho para a senhora Maria Clara. Maria Clara, você estava falando aí sobre bitcoins, etc. Na minha cabeça veio duas perguntas. A primeira é como surgiu o bitcoins, né? Como é que ele foi criado? Que é moeda virtual, descentralizada, não tem meio que um controle por um banco central. Como é que isso funciona? Como é que ele foi criado? Pode nos explicar, por favor. Bom, faz mais de 10 anos que o Bitcoin foi criado, que foi a primeira criptomoeda criada. Bom, até hoje ninguém sabe o criador, quem é o criador, a pessoa que criou, ou pessoas, né, por trás do projeto do Bitcoin. Mas essa pessoa, ela tá por trás de um pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Então, foi assim que ela se descreveu como Satoshi Nakamoto, mas ninguém sabe exatamente quem é. Bom, no ano de 2008, esse personagem, né, essa pessoa, ela mandou um link para várias pessoas que gostam, né, que entendem sobre criptografia. Então, ele mandou um link para uma lista de pessoas. E nesse link, ele também mandou um arquivo onde falava como funcionava, né? Ele trazia um ativo digital, uma moeda digital. A ideia é que ele teve um projeto para poder botar em prática. Então, ele falava como funcionava o Bitcoin, até que ponto o Bitcoin pode ser minerado. Então, ele deu todas as informações lá. Mas não falou quem era, né? Mas lá ele falou sobre tudo do que o Bitcoin funcionava. Então, nenhuma casa de moeda precisa imprimi-la, porque o Bitcoin é digital, descentralizado. E também nenhuma casa, o Banco Central pode estipular o seu preço. Pode dizer que o Bitcoin é tanto. Não. Porque o Bitcoin ele funciona da lei da oferta e da procura. Então, quando há uma procura maior pelo Bitcoin, aumenta o seu preço. Já quando não tem muita procura, a lei da oferta ela diminui. Então, funciona assim. Sujeito à moeda mesmo, né? Isso. Sujeito à moeda mesmo. E, senhora Ellen, quais são os tipos de criptografia que existem? Bom, existe mais de um. Na atualidade, né, as mais usadas, que são também as mais famosas, é a criptografia simétrica, que seria você usar a mesma chave de segurança tanto para descentralização de informações quanto para
criptografar ela. No caso, seria tanto para você poder criptografar uma informação, os dados, ou descriptografar. Então, seria uma rede rápida, porém ela é meio delicada, porque, tipo, todas as criptografias vão ser delicadas, porque você vai ter que fazer algo seguro. Como eu já havia falado, ela é segura. Então, ela é algo delicado, mas que funciona. E é mais rápido em relação ao seu desenvolvimento. Aí também existe outra, que é a assimétrica, que ela, diferente da simétrica, ela vai ter duas chaves, que vai ser a chave pública, que é para poder fazer a criptografia de informações, e a chave privada, que é para descriptografar informações. Então, vai haver duas chaves. É um processo mais lento, mas que também funciona. E se é lento ou não, funcionando é o que importa. Aí também tem outra, que é a criptografia híbrida, que ela vai ser... Bom, ela vai pegar tanto a assimétrica quanto a simétrica. Ela vai pegar habilidades que as duas têm. Os benefícios. Ela vai ver o que é melhor de uma e o que é melhor de outra e fazer uma mistura, tipo combo. E a criptografia de hash, que é uma criptografia em que existe apenas um dado. No caso, ele é imutável e ele vai armazenando informações. Os dados eles vão sendo armazenados sem haver um perrengue por trás. No caso, só vai armazenando os dados em relação à criptografia. Bacana, né? Bacana, bacana. E esse é justamente, né, aquele teor que a gente percebe de maneira segura. Né? Existe um elemento, 2 elementos, 3 elementos, ou barreiras, né, de segurança. Você primeiro passa por uma barreira, depois por outra barreira, depois por outra barreira. Por exemplo, uma vez eu estava lendo um estudo sobre as contas do Facebook, que eu acho que vocês devem lembrar que há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, começou a ser muito hackeado. Uma hora ou outra alguém hackeava. O Orkut, que eu acho que vocês conhecem pouco, aí acontecia muito mesmo, mas muito. O Facebook, há uns 2 anos atrás, a maioria das pessoas estavam tendo contas hackeadas. É porque lá era criptografia número 2. Né? Aí o Mark Zuckerberg, né, que aí tem dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, entre outros, né, de maneira geral, ele trocou a criptografia de nível 2 e levou para nível 5. Ele disse, olha, isso aqui é extremamente seguro. Por exemplo, quando você pensa em criptografia voltada para o WhatsApp, quando Jardiel manda uma mensagem para a senhora Ellen, na hora que ele manda essa mensagem, nem o WhatsApp lê essa mensagem. Jardiel manda a mensagem, ele embaralha a mensagem e quem abre é a senhora Ellen. O que é legível, por causa da criptografia, se torna inelegível diante de outras pessoas que não é o administrador. Exatamente. Veja aí, conversando com um especialista é outra coisa, né? Certo? Então, houve a mudança de criptografia número 2, em algumas frequências e outras 3, mas a maioria era criptografia número 2 para criptografia número 5. O que é que acontece? Simplesmente as pessoas não conseguem hackear. Ou quando conseguem porque alguém errou. Quem errou? Provavelmente o usuário. O usuário usou aquela senha 12345 para tudo. Então a pessoa hackeou o Gmail dele, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, quando pede aqueles 6 dígitos de conferência, né? Por exemplo, a maioria das pessoas, eu não sei o caso de vocês, quando é aqueles 6 dígitos de conferência, bota a data de nascimento. É muito óbvio. É a primeira coisa que o hacker vai tentar. 6 dígitos, data de nascimento. Se você pegar pessoas mais de 40 anos, 50 anos que estão ouvindo a gente aqui agora, vai dizer, eita, o meu é a data de nascimento. Saiba que esse vai ser o teste número 1. Data de nascimento, 10 de 10 de 2010, 10 de 10 de 2010, desbloqueou. Acabou, né? Então tem que tomar muito até muito mesmo cuidado. Eles avisam, né, que a gente tem que colocar uma senha que seja difícil de outra pessoa descobrir. Eles mesmo têm esse protocolo de ficar avisando. Tanto é que tem algumas que são tão óbvias que ele manda trocar, né? Tipo, fala pra botar outra coisa. Diz, é muito óbvio, verdade. Agora, senhora Maria Clara, me diga o seguinte. Você falou sobre os bitcoins, descentralizado, entre outros. O Bitcoin, ele é legalizado em todos os países? Bom, o primeiro país que legalizou o Bitcoin como moeda oficial, então o Bitcoin lá em El Salvador, foi em 2021. Foi legalizado lá como moeda oficial, então a única moeda é o Bitcoin. Então lá eles começaram a adotar como moeda oficial. Já outros países eles utilizam como Europa e China, eles utilizam como
moeda complementar. Então, além da moeda que eles utilizam, eles também utilizam o Bitcoin. E já em outros países, eles não utilizam o Bitcoin, não adotaram a utilização do Bitcoin. Então, o Bitcoin, quando ele é enviado, ele é criptografado, como Ellen abordou. Então, muitos países ainda não quiseram utilizar o Bitcoin como moeda oficial, pois iam Balançar um pouco a sua economia. Isso. Né? Mas outros países já é utilizado como moeda oficial. Então, lá, em outros países, o Bitcoin é a única moeda utilizada lá. Ah, bacana. Ellen, e se a gente está utilizando mais bitcoins, provavelmente a insegurança vai aumentar. Ou seja, teremos mais pessoas tentando hackear, mais pessoas furtando carteiras, mais pessoas encontrando códigos de acesso, de entrada e saída, pessoas mal preparadas perdendo os seus códigos, não conseguindo recuperar, entre outros. Então, quais são os desafios da criptografia? Bom, o desafio da criptografia é que existem muitas pessoas assim maldosas, né? Desde que o mundo é mundo, existem pessoas que têm maldade. Então, vai existir pessoas que elas vão tentar conseguir uma chave, né? Vão tentar conseguir a chave da criptografia para invadir seus dados. Então, tipo, isso sempre vai existir, porque sempre vai existir pessoas mal intencionadas. Então, algum desses pontos que são as principais preocupações em relação à criptografia é o vazamento de dados, que até mesmo o próprio usuário pode acabar vazando, como o senhor já havia abordado. Um usuário ele pode falhar e acabar vazando dados dele sem nem notar que vazou. Também existe o avanço em relação à rede computacional. Então, existe um medo que esse avanço faça com que as pessoas avancem também no sistema de hacker, porque se algo vai avançando, é bom, por um lado, só que também em algumas coisas vai acabar prejudicando, porque nem todo mundo que evolui para o bem. Então, esse é um perigo também. E outro perigo são pessoas que tentam adivinhar. Tipo, vão lá e vão tentando até conseguir uma chave. Do mesmo modo que o senhor falou, vai tentando coisas lá aleatórias até conseguir. Então, existe esse medo, só que, como eu havia falado, é muito difícil você conseguir uma chave. Tipo, você tem que ter muita habilidade naquilo. Então, para você conseguir adivinhar o algoritmo, vai ser muito, 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 muito difícil. Só que pode acontecer. É algo que a probabilidade é bem baixa, mas existe essa probabilidade. Então, também existe esse receio. Entendo sim, certo? E já caminhando aqui, né, praticamente para o final aqui do nosso podcast, né, eu tenho duas perguntas assim muito direcionadas, né? A princípio, a senhora Maria Clara, existe alguma quantidade máxima dos bitcoins que pode ser criado, por exemplo? Porque se é uma moeda digital e pode ser minerado e pode ser criado, então é infinito. Como é que funciona bem isso? É uma dúvida que eu tenho. Então, quando o Satoshi Nakamoto, que ele foi o criador, quando ele listou as pessoas, ele enviou um arquivo e lá ele falou como funcionava o Bitcoin e também estipulou até que ponto o Bitcoin pode ser minerado. Então, há cerca de 21 milhões de Bitcoin pode ser minerado até o ano 2144. Só que, no ano de 2018, 18,5 milhões de bitcoins já foi minerados. Então, assim, é limitado. Então, por isso que muitos países não querem, assim, legalizar o Bitcoin ou querem ter como moeda oficial, pois o Bitcoin é limitado. Então, pode trazer consequências também. Sem dúvida. Então, no ano 2024, especialistas em Bitcoin, eles querem trazer projetos que podem trazer melhoras para o Bitcoin. Então, podem trazer melhor segurança para o Bitcoin. Foi listado mil projetos assim, só que como eram muitos projetos, listaram 10 dos melhores projetos. Então, em 2024, vão trazer projetos que vão trazer melhora para o Bitcoin. E assim, creio que outros países vão utilizar o Bitcoin como moeda oficial, pois vai ter uma melhora do Bitcoin e eles vão entender melhor de como funciona. Então, o Bitcoin, ele pode ser influenciado muito pela economia de um país. Vamos supor, se a economia do país está tendo muita inflação, o Bitcoin ele vai ser procurado, pois já tendo problemas, não é uma moeda real, vamos supor aqui no Brasil, as pessoas vão querer procurar outro meio de ter algo, né, para poder mandar ou comprar.
E já quando a economia está indo boa, o Bitcoin acaba tendo consequências, né? Não sendo procurado e assim tendo um pouco prejuízo. Então, bacana, né? Veja como é inovador. E a senhora Ellen? Ellen, qual o papel da criptografia, no que eu vou chamar aqui de segurança da informação? Né? Porque cada vez mais a gente tem uma coisa chamada LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, e a criptografia vai ajudar bastante nisso também, principalmente as empresas e as pessoas. Então, na sua opinião, qual é a importância da criptografia para a segurança da informação? Bom, na minha opinião, a criptografia ela vai ser importante por causa justamente disso, de que ela vai proteger seus dados. Então, isso é a maior importância dela. Porque se ela vai tornar inelegível aquilo que é elegível, no caso, você vai ter uma segurança, fazendo com que seja uma rede social segura e que as pessoas que utilizem, elas tenham uma segurança naquilo, elas não vão ter receio em utilizar. Então, a criptografia, ela é segura. Eu acredito que ela é segura e, na minha opinião, todas as pessoas deveriam acreditar nisso, porque a tecnologia ela está muito avançada e a criptografia ela está andando junto com a tecnologia, ela também está avançando. Então, por isso que ela é tão importante e que ela deve ser algo realmente admirado pelas pessoas, porque é algo que facilita muito sua vida. Tem muitas coisas que você não vai precisar ter medo. Um exemplo, o Pix. Quando ele começou a acontecer, as pessoas ficavam com aquele receio. Eita, como é que vai funcionar isso? Como é que um dinheiro que nem existe, que só tá lá, o valor dele, vai ser mandado para outra pessoa, sendo que essas transações, elas são seguras. Não vai ter um receio se você souber que aquilo é criptografado. Então, se você buscar informações, você vai ver que realmente é algo seguro. Então, na minha opinião, isso que é a importância da criptografia. Ela faz o que as pessoas classificam ser impossível se tornar possível. Eita, ficou bacana, né? Bacana. Então, meninas, de maneira geral, né? Senhorita Ellen, senhorita Maria Clara, certo? Quer dizer que foi um prazer receber vocês aqui, certo? Tem uma outra pergunta ainda, mas já estou fazendo aqui a questão dos fechamentos, né? E também quero deixar registrado que é um desafio muito grande, né? A gente geralmente faz parte de um projeto, né? Pesquisa na escola, certo? Jovens empreendedores, jovens cientistas, Inove, tem várias maneiras de a gente poder chamar eles, mas eu sei que é o movimento que a gente está montando nesse momento. E quando se falou em estudar sobre criptomoeda, criptoativos, né, as pessoas estavam lá empolgadas em realizar a questão da pesquisa e etc. Mas na verdade tem muita gente que quer realizar a coisa, que tem cheio de ideias, mas é diferente das pessoas que realizam. É diferente das pessoas que realizam. Muitas vezes tem pessoas aí que tem 10 coisas para poder fazer. Eles sabem sobre 1000 temas, mas na hora de realizar, não realiza sobre nenhum. Então, eu queria dar os parabéns a vocês por terem comparecido aqui hoje para esse desafio, que eu sei que não é nada fácil. Sentar aqui, ligar o microfone, botar 3 câmeras filmando a gente, uma tela passando do outro lado, um microfone, entre outros. Então, meus parabéns por vocês estarem aqui, né? O IMETcast e o Instituto Moura também sempre vai ter um prazer muito grande em receber vocês. E aí eu quero que vocês abrem espaço para os agradecimentos de vocês. Fiquem à vontade para mencionar qualquer pessoa. A câmera central de vocês é aquela ali, certo? Que depois o Pratnin, que é o responsável aqui pela edição desse vídeo, né, Pratnin? Eu espero que fique bem bacana, certo? O Pratnin, que é o responsável pela nossa edição aqui, certo? De maneira geral, nosso diretor de produção. É quem vai fazer a questão dos cortes, propriamente dito. Então, a câmera central de vocês é aquela. Fiquem à vontade para agradecer, fazer as últimas considerações. Senhora Maria Clara. Então, bom, quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje, conversando sobre um assunto que é importante, que é Bitcoin e criptomoeda, que é um assunto, assim, do futuro, né, que muitas pessoas, que a moeda ela pode ser utilizada em vários países. E é uma boa oferta, assim, um projeto muito bom que é o Bitcoin. E também outras criptomoedas também, que vieram depois do Bitcoin. Então, eu gostei de estar aqui, foi boa a conversa. Então, o projeto dos Jovens Cientistas, ela trouxe coisas maravilhosas, né, que foram aprendizado e projetos que a gente acaba aprendendo para fazer, trazendo aqui. E também para o pessoal lá da escola do ET, quero dar um abraço para vocês também.
É isso. Obrigada. Ok. Senhorita Ellen, fica à vontade, sua câmera central também é aquela. Bom, gostaria de começar agradecendo pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui. Eu achei uma experiência muito legal. Confesso que eu estava com medo no início, porque eu achei que ia dar meio errado, eu não estava muito segura. Eu fiquei pensando, eu nunca participei de um podcast, vai dar certo isso não, porque eu não sei nem como é que se faz, eu não sou de estar assistindo também. Então eu fiquei com aquele receio. Então eu gostaria de agradecer primeiramente a Jardiel por ter feito eu dar o primeiro passo. Eu fiquei falando, eu não sei se eu vou. Ele, vamos, vai dar tudo certo. Tá certo, eu vou. Gostaria também de agradecer a minha mãe, que acompanhou eu em todo o processo, que eu fiquei falando pra ela, olha mãe, eu tô nervosa. Aí eu fiquei apresentando pra ela vendo, falando que tava bom. Aí também eu queria agradecer pra minha irmã, que ela me deu um incentivo muito grande. Quando eu falei que eu ia vir pra cá, ela falou, eita, olha, ela vai fazer um podcast. Então, tipo assim, eu queria agradecer. E, em especial, eu também queria agradecer pra minha psicóloga. Por causa que ela fez com que eu tivesse a confiança de estar aqui. Então, muito obrigada, viu, Grace? Você me inspira a ser uma pessoa melhor. Eita, foi lindo, não foi? Lindo, lindo, lindo. Saibam que as portas estão sempre abertas para vocês. Esse foi um dos temas que a gente veio tratar aqui. Não tenho dúvida que teremos outros momentos para tratarmos também sobre outros temas. Bacana? Então, senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês. Esse foi mais um episódio do IMETcast.